Asus VivoBook 15 ou Positivo Vision R15M. De um lado, temos um projeto bem completo que entrega boa construção, boa tela, bom desempenho e possibilidade de upgrades. Já do outro, temos um projeto que é um pouco mais novo, mas que também entrega uma boa tela, bom desempenho, possibilidade de upgrades e até uma mini telinha. E a missão de hoje é descobrir qual dessas duas máquinas é a melhor abaixo dos R$3.000 e também qual que é a melhor para o seu uso específico. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100.000 inscritos. E agora, bora pro vídeo! E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre essas máquinas é qual versão comprar. No caso do VivoBook 15, essa versão vem equipada com o processador i5-1334U e é justamente ela que já tem um painel IPS, já que a gente testou várias versões do VivoBook 15 aqui no canal e algumas delas vêm com tela TN. E foi justamente por isso que no vídeo de análise completa dessa máquina a gente falou que essa aqui é a versão que a gente recomenda atualmente, porque entrega um conjunto bacana por um preço relativamente acessível. Já o Positivo Vision R15M, essa aqui é a versão que vem equipada com o Ryzen 7, e aí você encontra versões dele com o Ryzen 5, tem versões que não tem essa mini telinha que fica aqui no canto direito, mas normalmente a gente acaba recomendando essa versão com o Ryzen 7 porque ela tem um ótimo custo-benefício abaixo dos R$3.000, e às vezes você consegue até encontrar ela com 16 GB de RAM. E caso você queira comprar qualquer uma dessas versões, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser aproveitar ainda mais ofertas, a gente também vai deixar aqui na descrição o link com nossos grupos de ofertas, porque lá o VivoBook 15 já saiu por R$2.400 e o Vision R15 já saiu ali na faixa dos R$2.300. Então não dá bobeira e entra no nosso grupo. E outro ponto bem importante é que normalmente as versões mais baratas do VivoBook 15 ou do Vision R15, elas vêm equipadas com Linux. E aí eu recomendo que você troque para o Windows, e a gente fez um vídeo aqui no canal completíssimo ensinando passo a passo de como fazer isso, desde a criação do pendrive bootável até a atualização de todos os softwares depois da instalação. Então se tiver qualquer dúvida, assiste o vídeo que tá muito bacana. E depois de fazer a instalação do Windows, a gente também recomenda que você compre uma chave de ativação lá na GVGMOL. Então você vai pegar a versão específica do Windows que você instalou, ou Windows 11 Home, ou Windows 11 Pro, vai comprar a chave, vai colocar o cupom GVGBR para ganhar 25% de desconto, e depois basta pegar esse código de ativação, colocar no Windows, dar OK e pronto. Agora você vai ter um Windows original ativado e sem precisar ficar expondo a sua máquina a ativadores que podem colocar aí a integridade da sua máquina em risco. Então bora começar essa análise por design e construção. O VivoBook 15 tem esse design que é um pouco mais antigo da Asus, já que ele não faz parte da nova geração de notebooks, mas ainda assim é um notebook bem bonito. Ele consiste basicamente em uma tampa lisa, aqui na cor prata, e também esse ressalto escrito Asus VivoBook. Também dá para ver que ele tem a proporção 16:9, então ele acaba sendo mais espichadinho. Aqui na parte de baixo tem um plástico que é um pouco mais frágil, quando comparado com o plástico da tampa e também com o plástico que fica aqui na parte interna. E no geral é um notebook bem bonito, que vai acabar agradando boa parte do público. Na parte da construção, ele é todo construído em plástico de excelente qualidade. E aqui eu tenho que parabenizar a Asus, porque em notebooks de entrada, normalmente você encontra um plástico de qualidade meio duvidosa. Só que os notebooks da Asus têm essa característica de ser mais robusto, né? Lá na descrição eles falam que tem uma certificação militar, etc. Não sei o que significa especificamente isso, mas a gente consegue sentir que é um notebook mais robusto. Então nesse ponto a construção do VivoBook 15 é realmente muito boa. Aqui na parte de dentro, ele tem um teclado completo, contando com tecladinho numérico, não tem teclado retroiluminado e também não tem sensor de impressão digital. Já o touchpad é um pouquinho pequeno comparado com as versões mais novas, mas ainda assim é um touchpad que tem um bom toque, e a única coisa que não me agrada muito é essas bordinhas aqui, que são um pouquinho mais pontudas, né? Sempre que você acaba passando o dedo aqui, você acaba sentindo. Mas no geral, para essa faixa de preço, tanto o teclado quanto o touchpad é bem bacana. Já o Positivo Vision R15M entrega a nova identidade visual da Positivo, e ela consiste basicamente numa tampa lisa e a escrita Positivo aqui no canto direito. Já na parte da construção, esse notebook é construído num plástico que tem uma qualidade mediana, inclusive lá no vídeo de unboxing e análise completa a gente mostrou, né, que ele já veio com essas marquinhas aqui, onde o suporte segura dentro da caixa. Então ele tem a marquinha aqui, tem marquinha aqui, tem marquinha aqui e aqui. E como dá para ver, ele tá um pouquinho
sujo, mas ele também deixa muita marca de dedo e não é muito fácil limpar não, viu? Na parte de baixo ele tem a mesma qualidade de construção e aqui na parte do teclado também tem o mesmo plástico utilizado em basicamente tudo. Ele tem um teclado completo que já vem com tecladinho numérico, inclusive ele é mais espaçado, eu gosto bastante disso aqui. Não tem teclado retroiluminado, não tem sensor de impressão digital e tem um touchpad que é bem grande, viu? Isso aqui é extremamente interessante. Inclusive, ele é emborrachado, bem parecido com aqueles touchpads que a Dell utiliza. E se a gente colocar ele lado a lado com o VivoBook 15, dá para ver a diferença no tamanho do touchpad. E uma coisa que acaba diferenciando essa máquina é justamente essa mini tela que fica aqui no canto direito, que agora eu vou te mostrar mais ou menos para que ela serve, né? Mas basicamente você consegue mudar aqui o layout colocando alguns widgets e aqui pode mostrar a temperatura do computador, bloco de notas, WhatsApp, ou até mesmo ficar rodando aí um gifzinho. Eu não sei se isso é uma coisa muito útil para produtividade, mas aproveita e deixa aí nos comentários se você compraria ou não um notebook que tem uma mini tela. Então na parte de design e construção, o Asus VivoBook 15 acaba levando esse ponto justamente porque tem uma construção bem superior quando comparado com o positivo Vision R15M. E agora bora para as conectividades. O VivoBook 15 do lado esquerdo tem apenas uma porta USB do tipo A. Do lado direito ele tem uma porta de conexão de energia, já que ele não tem um carregador USB tipo C na caixa. Tem porta HDMI, duas portas USB do tipo A, uma porta USB do tipo C, que não aceita carregamento e também não aceita vídeo, e uma porta de áudio. Já o positivo Vision R15, aqui do lado esquerdo ele tem a conexão de energia, já que ele também não vem com carregador USB tipo C na caixa. Tem uma porta USB do tipo A, tem porta para cartão de memória do tamanho grande e tem uma porta de áudio. Já do lado direito, ele tem uma porta HDMI, duas portas USB do tipo A e uma porta USB do tipo C, que também não aceita carregamento e não aceita vídeo. Então, em conectividades, as duas máquinas entregam características que são bem parecidas e nenhuma delas, infelizmente, conta com porta USB tipo C que aceita carregamento e vídeo, e na minha concepção, isso deveria ser algo base para 2026. Até porque, se a gente olhar aí, Acer Aspire 15, Galaxy Book 4, Lenovo Slim 3, todos eles já contam com pelo menos uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo. Isso aí é extremamente importante para você que viaja, não quer ficar carregando o carregador que vem na caixa, né, que normalmente é diferente do carregador do seu celular, e também te possibilita usar power banks, o que é extremamente bacana, fora a possibilidade de poder plugar uma tela direto na porta USB do tipo C. Então, como as duas máquinas têm conexões bem parecidas, eu vou dar um ponto para cada. E agora bora conhecer a tela dessas máquinas. O Asus VivoBook 15 vem equipado com um painel IPS de 15,6 polegadas, tem resolução Full HD, taxa de atualização de 60 Hz e tem proporção 16:9, que é aquela proporção mais antiga. Já o positivo Vision R15M também vem equipado com um painel IPS de 15,6 polegadas, tem resolução Full HD, tem taxa de atualização de 60 Hz e também tem a proporção 16:9. Então as duas máquinas vêm equipadas com um painel IPS que vai entregar uma ótima experiência para o usuário. Independente se você escolher o VivoBook 15 ou o positivo Vision R15, eles vão entregar uma boa experiência para consumir conteúdo, para trabalhos mais leves e até mesmo para brincar um pouquinho com fotos e com vídeos, desde que não seja algo muito profissional. E possivelmente esse aqui é aquele tipo de painel custo-benefício que vai atender a maioria do público, custando um valor relativamente acessível, mas que ao mesmo tempo entrega uma experiência que é bem acima de um painel TN. Inclusive, eu já mostrei aqui no canal várias vezes notebooks que são muito bons, mas que vêm com tela TN e aí acaba estragando toda a experiência do usuário. Então, em tela, eu vou dar um ponto para cada, já que a experiência do painel IPS é muito parecida em ambas as máquinas. E agora, bora para hardware e desempenho. O Asus VivoBook 15 vem equipado com processador i5 1334U, tem memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz, já o positivo Vision R15 nessa versão específica vem equipado com Ryzen 7 5825U, também tem memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz, e você encontra versões com 8, 16, 24, 32 GB de RAM e também versões com 256, 512 ou 1
TB de armazenamento. E o primeiro teste que a gente rodou nessas máquinas foi o Performance Test. Aqui, o VivoBook 15 conseguiu uma média de 15.400 pontos no teste de processador e cerca de 2.400 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Lembrando que nem o VivoBook 15 nem o Vision R15 tem uma placa de vídeo dedicada, apenas a integrada do processador. Já o Vision R15M, no mesmo teste, conseguiu ali uma média de 19.600 pontos no teste de processador e 2.900 pontos no teste da placa de vídeo integrada. E aqui a gente já começa a ver que um Ryzen 7 faz diferença, principalmente para o público que está buscando um desempenho gráfico. Já no Geekbench 6, o VivoBook 15 conseguiu uma média de 2.300 pontos em single core e 6.500 pontos em multicore, enquanto que o Vision R15 conseguiu uma média de 2.000 pontos em single core e 8.000 pontos em multicore. E no teste da placa de vídeo integrada, o VivoBook 15 bateu uma média de 10.500 pontos, enquanto que o Vision R15M uma média de 16.600 pontos. E isso significa que o Vision R15M nos testes de benchmark ele levou a melhor justamente por ter um processador muito poderoso que é o Ryzen 7. Então, se você faz parte do público que precisa de um notebook mais potente ou para rodar alguma atividade específica ou até mesmo para dar uma jogadinha, possivelmente o Vision R15M vai ser uma escolha melhor para você. E a gente também aproveitou para testar alguns jogos e alguns programas dessas máquinas para saber como que elas lidam com atividades reais, já que o benchmark é importante para a gente saber qual que é o real poder de cada máquina e também a diferença entre elas, mas na atividade real, como jogos, como programas de edição, é que a gente consegue ver o desempenho efetivo de cada uma delas. Aqui no VivoBook 15 a gente conseguiu rodar o Fortnite com um preset no épico na resolução Full HD na faixa dos 60 a 90 FPS, enquanto que no Vision R15M a gente conseguiu ali uma média com o mesmo preset na casa dos 90 a 100 FPS. No Red Dead Redemption 2, com preset no baixo e resolução Full HD, conseguimos uma média de 30 FPS no VivoBook 15 e uma média de 32 a 35 FPS no Vision R15M. E no CS2, em Full HD, com preset no baixo, conseguimos uma média de 60 FPS no VivoBook 15, sendo que no começo a gente teve alguns gargalos, mas depois que estabilizou, deu para rodar tranquilamente. E no Vision R15M, a gente conseguiu uma média que ficou entre 60 a 75 FPS, com uma jogabilidade um pouquinho superior. E já na parte da temperatura, nenhuma das máquinas acabou apresentando um superaquecimento. Inclusive, dá uma olhada aí na parte térmica do VivoBook 15, dá para ver que ele não esquenta muito ali na parte do teclado, nem na saída de calor. E agora dá uma olhada na parte térmica do Vision R15M e também dá para ver que ele acaba não esquentando muito mais do que o normal. Então, justamente por ter um processador mais potente e também por entregar um desempenho superior, o Vision R15M vai ter que levar esse ponto. E antes da gente desmontar essas máquinas, eu falei para vocês que eu ia mostrar sobre essa mini tela do Positivo Vision R15. Vou mostrar bem rápido porque a gente já tem um vídeo de análise completa aqui no canal e se você tiver qualquer dúvida sobre essa máquina, dá uma olhada no vídeo. Mas é basicamente assim, você tem um aplicativo aqui no Windows que chama Positivo Mini Tela, que você vai baixar lá na Microsoft Store e aqui você consegue mudar o que passa aqui nessa telinha. E se você não quiser ficar sempre entrando nesse aplicativo, dá para você apertar esse botão que fica aqui, ó, escrito Mini Tela, e aí ele já vai mudar de forma automática, de acordo com o que você presetar aqui no aplicativo. É só isso, mas eu acho que é importante falar, né? Até porque tem muita gente que compra esse notebook com Linux, e aí na hora de instalar o Windows, ele não instala o aplicativo que controla a telinha, e consequentemente essa telinha acaba sendo inutilizada. Então agora, bora desmontar essas máquinas. Para desmontar o VivoBook 15, você vai precisar de uma chave Phillips e vai ter que tomar muito cuidado na hora de remover esses parafusos, já que os parafusos de baixo eles são menores, os parafusos das bordas são médios e esse parafuso central ele é um pouquinho maior. Isso significa que se você trocar a posição deles, você pode acabar estragando a carcaça do notebook. Depois de remover os parafusos, basta soltar as travinhas e essa aqui é a parte interna do VivoBook 15. Aqui do lado esquerdo tem um slot de memória RAM DDR4 rodando a 3.200 MHz e lembrando que se você comprar a versão de 8 GB, vai vir 4 GB soldados na placa-mãe e um pente de 4 GB. Aqui a gente tem um SSD NVMe que você pode trocar por um de tamanho maior. Tem um sistema de dissipação térmica bem simples, já que esse notebook consome no máximo 45 watts. E aqui tem uma bateria de 42 Wh. E para desmontar o Positivo Vision R15M, você também vai precisar de uma chave Phillips e vai ter que soltar
todos esses parafusos aqui na parte de baixo. Depois disso, com bastante cuidado, você vai soltando as travinhas, e aqui eu recomendo que você tome bastante cuidado mesmo, viu? Porque esse plástico utilizado pela Positivo, ele é bem frágil, e se você fizer muita força ou utilizar uma ferramenta de metal, você pode acabar estragando a carcaça. E depois de soltar a tampa, essa aqui é a parte interna do Positivo Vision R15M. A primeira coisa que dá para perceber é que o projeto de placa-mãe desse notebook é bem compacto mesmo, viu? Ele é só essa partezinha aqui. Aqui tem 2 slots de memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz e do lado tem o SSD NVMe que você pode trocar por um de tamanho maior. O sistema de dissipação térmico também é bem simples. E aqui a gente tem uma bateria de 55 Wh. Então deu para ver que para desmontar as duas máquinas é bem fácil e as duas máquinas também aceitam upgrade tanto de memória RAM quanto de armazenamento. Só que o Vision R15M tem 2 slots, enquanto que o VivoBook 15 tem apenas um. Então agora você deve pensar, como o Positivo Vision R15 tem 2 slots, ele vai ganhar o ponto porque está superior a esse aqui que tem apenas um. Só que aqui eu vou dar um empate justamente pela característica de projeto e construção da placa mãe desse notebook, que inclusive é muito, mas muito parecida com o Vaio FE16, já que é a Positivo que monta o Vaio FE16 e também monta o Vision R15M. Eu vou até pedir aqui para o editor colocar os dois lado a lado, desmontados, né? Para você ver que o projeto é quase idêntico. Então, se você está comprando um Vision R15M ou um Vaio FE16, saiba que você está levando um projeto bem parecido para casa. E como o notebook da ASUS tem uma construção interna que é superior, eu vou dar um ponto para cada, porque eles se balanceiam, né? Aqui tem um slot a mais, mas aqui tem uma construção interna melhor. E agora aproveita e deixa aí nos comentários para quem que você daria esse ponto, pro Vision R15M ou pro VivoBook 15, ou se você daria um empate assim como eu dei. E como eu falei para vocês, na parte da bateria, o VivoBook 15 tem um hardware de 42 Wh, enquanto que o Vision R15M tem um hardware de 55 Wh. Só que nos nossos testes, em reprodução contínua de vídeo por várias horas, com o brilho da tela em 50%, o VivoBook 15 teve um desempenho um pouco superior, entregando uma taxa de descarregamento de 16% por hora, enquanto que o Vision R15M entrega uma taxa de descarregamento de 24% por hora. Isso significa que o VivoBook 15 nessas condições de uso vai conseguir entregar de 6 a 7 horas, enquanto que o Vision R15M vai entregar ali mais ou menos de 3 a 4 horas de uso. Mas como eu sempre falo aqui, se você for um usuário que utiliza de uma forma não tão intensa, você pode conseguir 1 ou 2 horas a mais de autonomia em cada máquina, e se você usa de forma bem intensa, aí eu recomendo que você use direto no carregador, porque a autonomia vai cair bastante. E agora eu sei que pode surgir muitas dúvidas, porque o VivoBook 15 tem uma bateria menor de 42 Wh, enquanto que o Vision R15M tem uma bateria de 55 e mesmo assim o resultado dele foi bem abaixo. E isso se dá justamente pela capacidade de processamento, já que esse notebook vem equipado com Ryzen 7, que é mais potente e também consome mais energia, e também tem essa telinha aqui do lado direito, que acaba consumindo um pouco a mais de energia. E é justamente por isso que ele acaba tendo um desempenho inferior e, consequentemente, o VivoBook 15 leva esse ponto. Então agora bora testar a webcam dessas duas máquinas. Vou começar aqui pelo Vision R15M, deixa eu ver as configurações de vídeo. A configuração mais alta é 720 a 30 fps. Só que aqui a gente tem uma coisa bem bacana. Eu não vou usar para esse vídeo porque acho que não é necessário, já que a gente tem luz profissional aqui no estúdio. Mas se você reparar aqui na parte de cima, ele tem duas luzes que você pode ligar ou desligar de acordo com a sua necessidade. É como se fosse um ring light mesmo, né? Aqui eu vou deixar desligado porque a gente não vai precisar. Vou colocar para gravar. Vou colocar aqui também no VivoBook 15, que também tem a resolução apenas HD, que é 720, também é a 30 frames. Coloquei aqui no Positivo, coloquei aqui no VivoBook 15. E essa aqui é a imagem do Positivo Vision R15M. A gente não está fazendo nenhum tipo de tratamento de imagem e dá para ver que tem muito fragmento de luz, né? Até porque aqui a gente está num ambiente com muita luz e acaba estourando a imagem. Já aqui no VivoBook 15, mesmo tendo uma qualidade teoricamente igual, já que é HD, a imagem está muito melhor e bem mais limpa, né? Você não vê muita luz estourando, muito menos aqui atrás, que tem bastante iluminação e mesmo assim não ofusca a câmera principal, mesmo sendo uma câmera HD. O áudio que você está escutando é do Vision R15M, deixei nos comentários se você gostou desse áudio e se você gostou dessa imagem, e o áudio que você
está escutando é do VivoBook 15. E também aproveita e deixa aí nos comentários se você gostou dessa imagem e também se você gostou desse áudio. Então você iria de VivoBook 15 ou você iria de Positivo Vision R15M? Pessoal, depois de tudo que eu mostrei nesse vídeo, eu acho que você já sabe qual máquina te agrada mais, né? Mas ainda assim, vou fazer um resumo para que você possa entender para quem é cada uma dessas máquinas. E outra coisa interessante que eu falei lá no começo é que atualmente essas duas máquinas custam abaixo dos R$3.000. Isso aí é muito bom, já que a gente teve um aumento que foi bem grande nos preços. E até então, os melhores custo-benefício abaixo dos R$3.000 eram o Slim 3. Vou até pegar para vocês aqui. Ó, peguei aqui tanto o Slim 3 quanto o Aspire Go 15 e infelizmente atualmente eles estão custando ali acima de R$3.000. Mas se na data que você estiver assistindo esse vídeo, tanto o Slim 3 quanto o Aspire Go 15 tiverem abaixo de R$3.000, a gente vai deixar o link aqui na descrição, a gente recomenda que você compre um dos dois, porque eles são bem superiores quando comparados tanto com o VivoBook 15 quanto com o Vision R15M. E a gente só não está recomendando eles nesse vídeo porque atualmente eles estão acima dos R$3.000, na verdade acima dos 3.500 dependendo da versão. Mas de forma bem resumida é o seguinte, se você precisa de uma boa máquina que entregue um bom conjunto como construção, tela, uma boa experiência, um bom desempenho, possibilidade de upgrades, aí você pode comprar o VivoBook 15. Mas caso você precise de uma máquina que é um pouco mais potente, porque você vai jogar ou vai realizar atividades um pouco mais pesadas, aí você vai ter que comprar o Vision R15M, porque atualmente ele é um dos únicos notebooks que tem o Ryzen 7 que estão abaixo dos R$3.000. E aqui você também vai levar uma tela IPS, vai ter possibilidade de upgrade, só na parte da construção que acaba deixando um pouquinho a desejar. Então, se você precisa de mais potência, vai de Vision R15M com Ryzen 7, e se você quer um conjunto um pouco mais acertado, aí vai de VivoBook 15. Lembrando que a gente está deixando aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente de todas essas máquinas que a gente mostrou, e também vai deixar o link dos nossos grupos de ofertas. Mas agora eu quero saber o que você achou dessas duas máquinas. Você iria de VivoBook 15 ou compraria o Vision R15M? E caso você conheça qualquer outra máquina nessa faixa de preço que entregue mais do que essas aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai trazer, vai testar e se ela for realmente boa a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!